Você possui o hábito de ler todo dia? Por que e para que ler? Se quiser saber como a leitura pode te diferenciar no mercado de trabalho, escute o episódio até o final. Hello, people! Vamos usar o bordão da Ana, que é a nossa convidada. Bom, mais um episódio aí do Foca no Trabalho, seu podcast semanal para falar sobre carreira, mercado de trabalho e leitura e muito mais. Eu sou a Bruna Garcia. E eu sou a Lê Falsarella. E hoje a Bruna falou bem, a gente tá com uma convidada muito especial, que é a professora Ana Paula. Eu vou pedir, Ana, para você se apresentar, falar um pouquinho de você e daqui a pouco a gente contextualiza melhor por que a gente tá falando de leitura agora nessa chamadinha. Hello, everybody! Olá, pessoal! É com muita alegria que eu tô aqui com a Bruna, que já foi minha aluna, e com a Alessandra, para a gente conversar um pouquinho sobre literatura. Meu nome é Ana Paula Rodrigues, eu sou professora do ensino médio, do ensino superior e também cursinho pré-vestibular, professora de inglês e também professora de literatura. Sou pesquisadora na área de literatura e ensino e principalmente eu sou apaixonada por literatura. Acho que essas são as minhas características principais. Muito bom. Professora, muito obrigada. Professora, porque uma vez professora é sempre professora, né? Até é difícil chamar pelo primeiro nome, chamar Ana. Muito obrigada por aceitar esse convite. E por que nós fizemos esse convite? Porque nós vimos que as pessoas, elas sabem que a leitura é importante, mas o porquê, por que ler e para que ler. Eu acho que é bacana a gente trazer esse tema para a galera entender um pouquinho mais e também contextualizar, né, que muitas pessoas saem aí do ensino médio, como você é professora de ensino médio também, a galera não sai com hábito de leitura, né, sai com uma visão às vezes até meio não gostando de ler devido a alguns livros obrigatórios aí para vestibular. Aí eu queria entender um pouquinho mais. Vamos lá. Primeiro que eu queria agradecer vocês pelo convite, não é? Uma delícia poder conversar sobre literatura sempre, em qualquer lugar, de qualquer forma, em qualquer plataforma. Quanto mais pessoas puderem ouvir a gente falar de literatura, maiores as chances de termos mais leitores melhores por aí. Nossa, Ana, eu vou falar uma coisa, desculpa, mas eu tenho que te interromper, porque assim, eu amo a sua fala. Porque, primeiro que assim, você foi professora de tudo e de todos, então você tem um contexto aí muito bacana. E justamente a nossa preocupação, Ana, a gente estava até falando, né, de idade, de hábito e tudo mais, porque a gente sempre antes da gravação, a gente tem aqui as nossas conversas, e eu não sei se, de repente, as pessoas de ensino médio, ou se sempre aquela sensação de a gente que é mais velho falar que a pessoa mais nova não tem aquele hábito. Porém, é importante a gente relembrar que agora o mundo está muito mais digital do que ele estava há 10, 15 anos atrás. Então, realmente, a gente percebe que o hábito de leitura está caindo e tem um impacto direto com o mercado de trabalho, com a busca do emprego e tudo mais. Você percebe isso também, essa mudança de hábito, ou é uma coisa muito nossa, muito da minha cabeça aqui? Deixa eu ver, eu acho que a gente pode dividir um pouco essa problematização em 3 pontos principais, né? A primeira questão que a Bruna colocou é o porquê ler, né? Acho que a gente tem que pensar que a literatura, né, assim como a arte, ela serve para nos alegrar, ela serve para nos ensinar a pensar, ela serve para que a gente aprenda a ter empatia, para que a gente conheça outros mundos e outras realidades e também para que a gente suporte a vida, porque todo mundo vai passar por momentos difíceis, todo mundo vai passar por tristeza e a literatura muitas vezes é o que vai nos salvar no momento desse de angústia, de tristeza. Então, acho que é uma ideia importante a gente destacar de que a literatura, assim como a arte de maneira geral, não deve ficar, sabe, num lugar, em cima de um pedestal, numa torre de marfim, de uma elite, como se fosse uma coisa super difícil. A gente tem que pensar que existe literatura para todo mundo, para todas as faixas etárias, para todo o tipo de repertório que você tem, o seu background. Tem literatura para todo mundo. Eu sempre falo que a literatura, os livros, eles nos encontram na hora certa. Então, para quem não tem o hábito da leitura, não tem que, mas eu não leio, eu perdi tempo. Não perdeu. Os livros vão te encontrar na hora certa. A gente precisa dar a chance, né? A gente precisa se abrir para isso. Uma outra questão, que eu pensei 3 pontos aí na problematização, é o para quê, né? Para que a gente lê? Também é uma coisa para a gente pensar. Será que a leitura precisa ter uma finalidade específica, única? Eu acho que não. Eu acho que para cada pessoa, em cada momento da sua vida, a leitura vai encontrar um momento, né? Então, assim, a literatura vai ter um momento. Pode ser muito diferente.
Então, qual é a finalidade da leitura? A finalidade é aquela que se adequa ao momento que a gente está vivendo. Acho que a gente tem que pensar um pouco nisso. Não assim, eu vou virar um leitor porque eu quero alcançar tal objetivo. Acho que isso é reduzir o poder da literatura. A gente tem que pensar a literatura como um direito. É o direito de podermos conhecer outros mundos, é o direito de podermos conhecer outras histórias de vida, de estarmos em outros lugares, de pensarmos e sentirmos de outras maneiras, que na nossa experiência, né, cotidiana, da nossa vida, na nossa personalidade, a gente não teria acesso. A gente só vai ter acesso a isso pela ficção, pela arte, pela leitura. E aí vem o problema, né, puxando dessa ideia de para que ler, da finalidade da leitura, o problema das leituras obrigatórias, né? Quando a gente pensa no nosso jovem, no ensino fundamental ou no ensino médio, tem aquele inferno das leituras obrigatórias, daquelas listas do vestibular, e que aí o aluno tem que ler a finalidade. Ele não lê por prazer, ele não lê para ter alegria, ele não lê para sentir, para descobrir o mundo, ele lê para fazer a prova, ele lê para responder o questionário, ele lê para o vestibular. E aí, olha que chatice, é chato mesmo, né? Então, eu acho que essa é uma complicação que está muito presente no nosso sistema educacional, em que as obras literárias são trabalhadas, principalmente no ensino médio, só com o objetivo de se fazer uma prova. E aí enfatiza-se o quê? Porque a literatura, a gente tem que pensar que ela é muito subjetiva. A arte é subjetiva. Eu posso ler, nós três, eu, Bruno e a Alessandra, nós vamos ler o mesmo livro e nós vamos sentir coisas diferentes. Eu vou me identificar mais com uma personagem, a Alessandra com a outra, a Bruna talvez com a outra, porque nós somos pessoas distintas. Quando eu tenho que ler para fazer uma prova de X, de múltipla escolha, que o professor vai corrigir, que é a mesma resposta para todo mundo, em geral, essa prova, essas questões vão ficar no enredo, sabe a historinha? Quem casou com quem morreu no final. E isso não é literatura, não é disso que a gente está falando, né? Então, eu penso que um dos problemas dos nossos jovens lerem pouco e saírem, até vou usar uma palavra que é forte, mas que eu acho que pode ser usada aqui, se muitos jovens saem traumatizados, né, do ensino médio. Eu odeio ler, porque eu fui obrigado a ler o Machado de Assis, eu não entendi nada, eu não gostei, então eu não gosto de ler. E aí se fecha, mata a curiosidade, mata a possibilidade de se abrir para outros mundos. Então, acho que a gente tem que pensar nessas três questões. E aí, Ale, você falou no final da questão do digital. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não colocar o digital em oposição ao livro ou à leitura. Eu acho que a gente tem que usar o digital a nosso favor, né? Quando a gente pensa em desenvolver o hábito da leitura, eu entendo assim perfeitamente uma pessoa que não tem o hábito de ler, que nunca leu, ou leu obrigado, né, na escola e tal. E aí ele pensa assim, eu queria melhorar o meu repertório de assuntos, eu queria ler para poder escrever melhor, eu queria ler, mas eu não sei por onde começar. E aí eu fico imaginando essa pessoa que quer ler, entra numa livraria e aí tem, assim, efetivamente, milhares de livros. Como é que a pessoa escolhe, né? É uma complicação. A pessoa entra num site de compra de livros, tem opções infinitas, e aí a pessoa pode se sentir mesmo assustada, com medo, inibida, eu não sei escolher, e se eu escolher mal, e se eu escolher uma coisa ruim. Então, eu acho que o leitor tem que se acalmar primeiro, né? Quando ele pensa assim, eu quero desenvolver o hábito da leitura. Existe um esforço inicial que existe no desenvolvimento de qualquer hábito novo. Para quem, por exemplo, não tem uma vida esportiva, né, não está habituado a isso, quando fala, eu vou para academia, eu vou começar a fazer esporte, eu vou treinar. Existe um esforço, você precisa separar um momento do seu dia para isso, você precisa ter rotina, né, precisa ter organização. Para a leitura é a mesma coisa, né? Para quem vai começar uma mudança alimentar, existe um esforço inicial para se adaptar. No caso da leitura, eu acho que o digital pode nos ajudar, né? Então, por exemplo, as obras que estão em domínio público, ou seja, o escritor, né, dessa obra morreu há mais de 60 anos, essa obra passa para o domínio público. Quer dizer que você pode ler um PDF na internet e você não está incorrendo em pirataria. Você pode baixar no seu celular, por exemplo, pode ler no seu notebook e assim por diante. Então, o digital pode nos ajudar, né? A gente tem muitos canais de literatura nas redes sociais, muitas plataformas que ajudam com isso. Uma coisa que é muito legal, tem muitos grupos no Facebook, por exemplo, de troca de dicas. Então, se o leitor não sabe por onde começar, de repente ele procura lá na rede social
um grupo que possa dar dicas, e aí ele vai gostar de umas, não vai gostar de outras, não é? Então, acho que tem essa questão da gente não pensar o mundo digital como inimigo, mas a gente tem que ter consciência de que, se eu quero iniciar um novo hábito, seja uma mudança alimentar, seja a academia, né, seja a leitura, eu preciso de uns minutos por dia para esse hábito. Que eu vou tirar de onde? Talvez de uma navegação excessiva no Instagram, no Facebook ou no YouTube, numa outra rede social, que não te dê tantas coisas positivas quanto a leitura poderia dar. E eu acho fundamental você falar disso, professora, porque acho que o hábito, qualquer hábito que a gente tem, então assim, eu quero caminhar 40 minutos todos os dias, porque a caminhada, então esses 40 minutos de caminhada vai fazer com que eu melhore minha circulação, vai fazer com que eu viva, sei lá, 5 anos a mais da minha vida, eu não sei, gente, não sou médica, tô aqui chutando um monte de coisa. Mas a gente sabe que tem esse lado positivo. Eu vou falar um pouco da minha experiência, eu queria muito ouvir da experiência da Bruna também, como foi para mim, e eu me sinto muito abraçada, assim, por você, porque foi exatamente a minha experiência com a literatura. Vou contar um pouquinho, não sou uma leitora que lê 10 livros por mês, porque as pessoas elas associam você ler com ler 10 livros, e eu acho que isso não tem nada a ver, pelo contrário, eu acho que você tem que ler aquilo que você consegue e aquilo que você quer. E é justamente esses momentos, por exemplo, eu saí do ensino médio, não gostava muito de literatura. Aí eu tinha uma amiga que gostava de ler, a gente lia muito o quê? Coleção Vagalume, naquela época, né? Eu coleção Vagalume, finalzinho do ensino fundamental, início do ensino médio, lia alguma coisa ali de Pedro Bandeira e Vagalume, era isso que eu tinha de repertório. Quando eu terminei o ensino médio, eu comecei a trabalhar no ensino médio, então eu já não estava com muito tempo, eu trabalhava o dia todo e estudava à noite. Quando eu entrei na faculdade, não tem jeito, gente, a leitura é exclusiva da faculdade. Porque para mim, na minha formação, né, gente, talvez nas outras formações não seja assim, mas psicologia, o investimento na leitura é muito grande. Então, toda hora você tem que ler um livro, um capítulo, não sei o quê. E nas férias, gente, a única coisa que eu não queria era ler um livro, eu queria realmente ter essa desintoxicação. Mas aí no meio da faculdade, isso já foi 2008, 2009, gente. Eu já tinha o YouTube, né? Eu já acompanhava alguns canais nessa época. E eu lembro de acompanhar um canal de literatura e eu voltei a ter o hábito de ler, então achei muito bacana você falar sobre isso, porque eu mesma fui influenciada pelo mundo digital. E aí, por conta de ter canais, eu comecei a ser inspirada. Nossa, esse livro a pessoa falou que é bom, é legal. Por exemplo, então eu li, por exemplo, a trilogia que eu mais gosto é a trilogia Millennium, que foi uma trilogia que eu gostei porque vi no YouTube. E aí eu comecei a descobrir, porque para mim a leitura estava muito associada a ler coisas para a escola ou para a faculdade. Então eu comecei a ler por entretenimento. E aí eu descobri um universo gigante de coisas super legais, de leituras que, nossa, assim, meu Deus, eu tenho um personagem favorito, ficar triste que seu personagem morreu, você não querer terminar aquele capítulo. E aí eu fui buscando aquilo que funcionava para mim. Teve muito livro que hoje em dia você tem os e-readers, né? Você não precisa mais comprar livros, e eu sugiro todo mundo não comprar livros. Investe num bom e-book e tá ótimo, você não precisa ter o livro físico. Claro, agora eu compro os livros que eu quero ter na minha prateleira, mas hoje em dia eu já, é tudo Amazon e tá lindo no meu Kindle, não preciso mais ter o livro. Mas durante algum tempo eu investi em alguns livros, aí você compra livro que você fala, meu, não gostei desse livro, não curti. Tentava, porque eu já tive gratas surpresas do livro começar muito mal e terminar muito bom, mas tem livro que, cara, não rola, não desce. Só que quando você tá lendo por entretenimento, eu não sei o caso de vocês, meninas, você tá lendo porque você quer ler. Então você quer ler, você investir o seu tempo, flui. E aí, pra mim, vou falar pra mim, eu percebi uma diferença muito grande na minha vida. Eu comecei a falar melhor, eu comecei a escrever melhor, eu comecei a fazer associações, eu comecei a criar algumas conexões. E é claro que também fiz investimento na minha profissão. Então, também eu intercalava. Eu gosto de fazer isso, Ana. Não sei as dicas que você vai dar depois de hábitos de leitura, mas eu gosto muito de fazer isso. Intermediar um livro mais técnico e um livro de entretenimento. Ou ler 2 ao mesmo tempo. Então, num dia que eu quero mais relaxar e tal, eu leio um livro mais de diversão, de entretenimento. E aí, cada um com o seu nicho, tá, gente? Eu, por exemplo, adoro ler terror, então, cada um com o seu nicho. Ou ler livros da área que eu trabalho. Então, eu comecei a fazer isso, mas foi todo um processo comigo. Eu não criei esse hábito de, nossa, vou ler. Eu tenho amigas, por exemplo, que leem desde novinhas, porque eu acho que isso vem muito carregado dos pais, né? Pais que leem, né? Acabam criando crianças que leem, adolescentes que leem, adultos que vão ler também. Mas comigo teve muita influência a literatura.
E eu sempre, né, incentivo, vou falar um pouquinho depois de processo seletivo e tudo mais, mas eu sempre incentivo, por exemplo, os candidatos, quando eu vejo que o candidato tem uma dificuldade de escrever uma redação, comece o hábito de ler um livro, pode ir no sebo, comprar um livro de R$ 5, um livro de um tema que você goste, né? Eu falo que para mim Harry Potter foi um divisor de águas no mundo da literatura, porque ele trouxe muitos leitores, então você tem que ler o que você quiser, né? O importante é você começar esse hábito. Não sei se para a Bruna foi parecido, Bru, como que foi para você? Pra mim foi um pouco diferente. Quando eu era criança, meu pai lia gibi pra mim, né? Aqueles gibis da Turma da Mônica, tudo. E eu era muito pequena, não sabia ler ainda. Mas meus irmãos comentam comigo, né, que eu decorava muito fácil. E as pessoas pensavam que eu já lia, mas na verdade eu tinha decorado porque meu pai tinha lido pra mim. E aí eu contava a história pra todo mundo falando que eu tava lendo. E aí, mais pra frente, no ensino médio, eu tive a oportunidade de iniciar no mercado de trabalho trabalhando em uma biblioteca. Então, eu trabalhava na biblioteca do Senai, eu era recepcionista ali, então eu tive muito contato com livros, também tive muito contato com uma leitora assídua, né, que era a minha coordenadora, que ela era bibliotecária, e aí eu tive essa oportunidade de me inserir, né, nesse mundo de leitura, de criar esse hábito de leitura. Entrando na universidade, Ale, como você falou, a gente não tem muita escolha, né? Tem muito texto para ler, tem muito conteúdo técnico para você entender. E conforme você vai também entrando aí no mercado de trabalho, faculdade, trabalho, depois vem a pós, a gente acaba deixando para lá isso de ler. A gente acaba criando, acho que até uma certa resistência, como você falou. Ah, poxa, vai chegar final de semana, vai chegar férias, eu não quero ficar... Até uma preguiça de pensar, na verdade, né? A gente não quer ficar tendo muito trabalho, lendo. Agora, eu entrei para um grupo, para um clube de leitura, para me forçar a ler mais. Porque eu estava deixando meio de lado o trabalho, vai consumindo muito tempo e a gente acaba perdendo esse hábito de leitura. Mas eu acho super importante para os meus processos seletivos. Eu passei por muitos processos seletivos, depois nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas que você tinha que elaborar uma redação, que você também tinha aquele momento de você fazer o seu pitch, fazer a sua apresentação. Então, você saber um começo, um meio, um fim, você falar bem. Isso vem muito da leitura, eu percebo muito isso. Eu acho legal você falar sobre isso, Bru, sobre tempo, como as coisas mudam, porque eu queria fazer justamente essa pergunta para você, Ana. O que você sugere, né, num mundo tão acelerado que nem a gente tem, que você tem informação o tempo todo? E assim, gente, a leitura, ela não é algo que te dá trabalho, mas eu percebo para mim, Ana, se eu tô com a cabeça muito cheia, se eu tô muito cansada, então às vezes a leitura ela pode sim estimular, mas às vezes, né, falta tempo, né? Você tem que reservar um horário. Você tem alguma sugestão de como se organizar? Porque tem gente que fala várias coisas, então aqui eu não quero sugerir nada. Eu queria ouvir você. O que você recomenda para a pessoa criar esse hábito? Olha, eu penso que o mais importante é a gente pensar que cada pessoa, cada indivíduo tem as suas características próprias. Então não existe uma fórmula, né? Tem gente que tem mais tempo, tem gente que tem menos tempo, tem gente que consegue ler mais, tem gente que consegue ler menos. Eu acompanho muito pelas redes sociais alguns métodos, né, que as pessoas aí criam. Então, tem gente que gosta de estipular uma quantidade de páginas por dia, ou uma quantidade de minutos, né? Se você ler 15 minutos por dia, em um ano você terá lido não sei quantas páginas. Eu, particularmente, não gosto dessas metas muito precisas, no sentido de muito específicas, porque fica parecendo aquelas dietas malucas para emagrecer 5 quilos em uma semana, que a pessoa até se empolga no começo, mas depois ela cansa, porque aquilo se torna inviável dentro da sua rotina. Então, eu penso que mais do que uma quantidade de páginas ou de minutos por dia, e aí eu vou retomar uma coisa que você falou, Ale, sobre a quantidade, né? A leitura, ela não está relacionada à quantidade. Tem gente que lê 50 livros por ano, tem gente que lê 20, tem gente que lê 5, tem gente que lê 1. O que leu 50 não é melhor ou mais inteligente ou leu melhor do que aquele que leu 1, né? Então, a gente não pode colocar isso só numa questão de quantidade, porque senão a gente fica muito dentro da lógica da produção do mundo contemporâneo, de que você tem que produzir para anotar numa agenda que você leu 50 páginas, né, nesse dia, ou leu 20 minutos e tal. Então, eu acho que a gente pode se afastar um pouco dessa meta muito específica e pensar no prazer e nas vantagens que a gente vai tirar da leitura. Então, penso assim, primeira coisa, a gente até já falou um pouquinho, é a coisa do esforço individual. E aí é uma tomada de consciência, Lê, eu acho, das pessoas pensarem, né?
Quando eu vou numa entrevista, como é que eu me sinto falando? Será que eu uso 25 vezes a mesma palavra porque eu não tenho outras? Será que toda vez que eu estou num processo seletivo e alguém, né, dentro desse processo pede para que eu improvise alguma coisa, eu fico travado, eu não consigo ter imaginação, eu não consigo me colocar num outro lugar, eu não consigo me colocar na situação do outro? Então, se eu percebo isso em mim e eu entendo que a leitura pode me ajudar nesse sentido, que ela vai melhorar o meu vocabulário, que ela vai melhorar a minha gramática, eu vou falar melhor, porque eu leio, né, o que a gente nos estudos de linguística vai chamar de gramática interna, né? A gente não precisa estudar exatamente análise sintática para ter uma boa fluência na nossa língua, né, na língua portuguesa. A leitura vai nos trazer isso de maneira internalizada. Se eu quero ter repertório, eu quero ter assunto com as pessoas, porque eu li vários livros, se eu quero isso, então eu vou colocar que eu preciso fazer um esforço, seja tirar 10, 15 minutos do meu dia, em que eu estaria nas redes sociais, por exemplo, para fazer a leitura, ou que eu estaria dormindo para fazer a leitura, ou que eu estaria vendo TV ou série para fazer a leitura. Então, esse esforço inicial ele é importante. Depois disso, é muito importante que cada um pense nas suas preferências pessoais. Porque ler, mesmo quando a gente lê uma tragédia, lê uma história difícil, lê um drama, ler tem que nos fazer feliz, nós temos que ser felizes lendo. Então, se você não sabe o que ler, pensa nas suas preferências pessoais. Você gosta, por exemplo, dos filmes da Marvel, dos filmes de herói? Se você já gosta disso e quer começar no hábito da leitura, vou aproveitar o que a Bruna falou. Vai ler os quadrinhos, os HQs originais dos heróis. Os gibis e as histórias em quadrinhos são uma excelente porta de entrada para o hábito da leitura. A gente não tem que, de maneira nenhuma, separar os tipos de leitura, né? Tem gente que tem até vergonha, que fala assim, é porque eu comecei lendo Turma da Mônica. Que ótimo, que maravilha, isso é excelente, porque é uma porta de entrada, é o início do hábito, que depois você vai, não é, transformando isso em outras leituras. Então, se você gosta de séries, por exemplo, muitas das séries mais famosas, dessas que a gente assistiu, não sei quantas mil temporadas, são inspiradas em obras literárias. Então, por exemplo, se você... vou usar o seu exemplo do Harry Potter. Eu amo Harry Potter, eu sou apaixonada por Harry Potter. Eu não sou, né, da geração Harry Potter, eu fui ler já adulta. Mas se você gosta do universo Harry Potter, vai ler os livros. Se você gosta, né, acompanhou Game of Thrones, por exemplo, vai ler os livros. Se agora tem uma série mais recente, que é o Conto da Aia, tá na quarta temporada, deve começar o ano que vem. Se você gostou desse ambiente, desse universo, vai ler o livro, né? Então, percebam que a gente não tem que começar com uma coisa super fora da nossa realidade. Pelo contrário, começa, né, para a gente instituir o hábito com coisas que já sejam do seu interesse. Se você gosta de filme, né, muitos filmes são inspirados em obras literárias. Então, pensa no tipo de filme que você gosta e aí vai procurar livros que sejam relacionados. Não importa se tem 50 páginas ou 400 páginas. Se esse universo já te encanta, embarca, né? Embarca nesse universo. E aí, sem medo, se não gostar, larga e tudo bem, sem culpa, né? Troca, fecha esse livro e vai procurar outro, não tem problema nenhum. Se você gosta de música, por exemplo, vai ler a biografia dos artistas que você gosta. As biografias são uma excelente porta de entrada também para esse mundo da leitura. Então, é interessante a gente abrir, né, o nosso espectro e não ficar pensando só eu tenho que ler aquela obra específica que alguém mandou. A gente pode ampliar isso. E essa questão de culpa, eu já tive, né, essa sensação de, poxa, tenho que ler esse livro, vou começar a ler, mas você não gosta do livro, o livro não flui. Então, acho que é o momento de parar e não ter essa culpa, né? Hoje em dia eu já consigo entender muito bem. Eu queria voltar um pouquinho assim para o mercado de trabalho, né? Que nos dias de hoje, um dos soft skills mais desejados no mercado de trabalho é o pensamento crítico. E você acredita que é através da leitura, desse hábito de ler, que a gente consegue desenvolver esses soft skills? Certamente. Então, primeiro vamos pensar o que é o pensamento crítico. O que uma empresa quer quando ela fala que quer um funcionário que tenha pensamento crítico. O pensamento crítico é a capacidade de você tomar decisões sozinho, né? A partir do seu repertório de mundo, de experiências, de vivência. Então, você é capaz de ouvir uma ideia, por exemplo, né? Ou um comando, por exemplo, e a partir dos seus estudos, de tudo que você estudou sobre o assunto, de tudo que você conhece, da sua experiência e do seu pensamento crítico, você consegue dizer, isso é uma boa ideia, e você consegue embasar. Não é assim, é uma boa ideia, porque sim, porque eu acho. Gente, porque eu acho não quer dizer nada, né?
Você demonstra que tem pensamento crítico quando você consegue dizer, esta é uma boa ideia, porque ela parte de um princípio que funciona, porque existe experiência que mostra que isso dá certo, porque existe uma leitura acadêmica que aponta nesse sentido. Então, você consegue comprovar, né? Você tem argumentos e você consegue organizar esses argumentos de modo a fazer sentido. E aí não é eu acho que sim, é sim, por causa disso, daquilo e daquilo outro. Que Às vezes eu tenho a sensação, professora, que as fake news elas fazem muito sucesso por conta que o brasileiro ele não tem o hábito de ler. Assim, Sim. a gente nem vai fazer essa correlação, mas para mim é porque às vezes a gente vê uma fake news tão absurda que você fala assim, como que uma pessoa ela acredita que a Terra é plana? Não é possível. Para mim é falta de repertório, é falta de leitura. E aqui, gente, no nosso cast, o nosso foco aqui é fazer com que as pessoas que estão ouvindo encontrem um trabalho que elas gostem, elas possam escolher um trabalho, né? Só que você só consegue escolher um trabalho quando você tem um investimento acadêmico, não necessariamente formal, a gente já falou isso aqui várias vezes, não é somente na universidade que você tem uma carreira e uma profissão consolidada, mas fato é que esse investimento faz toda a diferença. E eu queria já ir fechando o nosso episódio, não tem como não terminar esse episódio, Ana, dando uma recomendação de leitura. Assim, eu queria muito, assim, se a pessoa tá assim, você não sabe qual que é o gosto dela, eu vou fazer a minha, tá? Mas eu não vou falar qual que é, vou deixar o suspense no ar. Eu queria ouvir a de vocês. O que você... Eu sempre tenho um livro que eu recomendo para qualquer um ler. Você tem um assim? Um só? Não, tem um monte. Mas fala assim, vai 2, né? Porque eu falo 2, você fala 2 e a Bruna fala 2, porque senão a gente vai ficar recomendando o livro até amanhã. É verdade. Eu queria só retomar, para a gente fechar essa questão do pensamento crítico, no sentido de que quando a gente lê um livro, a gente não lê só a história que está sendo contada, né? A gente lê a vida de pessoas diferentes da gente, a gente lê a vida num lugar diferente do nosso, a gente lê um jeito de pensar, porque cada narrador, cada escritor tem o seu jeito de pensar. Então, se a gente lê literatura de outros países, a gente está lendo o jeito que outras pessoas pensam. E se a gente faz uma boa leitura literária, uma boa leitura do livro, a gente automaticamente vai fazer uma boa leitura de nós mesmos. Quem eu sou, como eu agiria nesta situação da personagem, quem eu seria nesse livro? Será que eu seria a personagem que cometeu a ação, que cometeu o crime? Ou seria a pessoa que foi assassinada? Quem seria eu, né, nesse livro? O que eu faria nesse lugar? O que eu sinto quando eu leio? O que eu sentiria se eu estivesse no lugar da pessoa? Então, isso é fazer uma boa leitura, que vai nos permitir ler o mundo melhor. Então, eu leio melhor a empresa onde eu gostaria de trabalhar. Eu consigo ler melhor os objetivos dessa empresa, quais são os valores que essa empresa tem. Eu consigo ler melhor o meu nicho de trabalho, eu consigo ler melhor o mercado de trabalho, eu consigo ler melhor o consumidor, não é? Porque se eu não consigo ler o outro, se eu não tenho empatia, não consigo me colocar no lugar do outro, como é que eu lido com o meu cliente, que é uma pessoa? Como é que eu lido com o meu consumidor, que é uma pessoa? Como é que eu lido com o meu fornecedor, que é uma pessoa? Porque, no fundo, nós vamos lidar com outros seres humanos. Então, quanto mais a gente consegue ler livros, né, ler bem os livros, a gente lê melhor nós mesmos e a gente lê melhor o mundo. E a gente lê melhor e a gente consegue escapar das fake news, por exemplo, como você mencionou aí. Uma dica, assim, que eu gostaria de deixar como sugestão, que é uma coisa que eu escuto muito dos meus alunos, é que assim, professora, porque a gente só lê gente morta, né? A gente só lê livro antigo, velho, de gente que já morreu, de lugares que não existem mais e tal. E aí eu queria sugerir autores contemporâneos, autores que estão vivos, assim, que vão na padaria, que a gente vê no Facebook, que estão nas redes sociais, vivos, para a gente tirar um pouco esse ranço de que literatura é uma coisa só de gente morta, tá? Então tem dois autores aqui de São Paulo, que eu gosto muito, o Bernardo Carvalho e o Julian Fuchs, são dois autores que têm publicações muito legais, que vão falar de São Paulo, então são autores com os quais a gente consegue se relacionar. O Marcelo Rubens Paiva é um autor que tem muitos livros, ele é muito conhecido, maravilhoso. Ele é muito conhecido, né, pelo Feliz Ano Velho, que foi um livro que ele lançou muito jovem, que já é um livro antigo, portanto, ele amadureceu muito como escritor, tem livros excelentes, e não posso deixar de sugerir uma mulher maravilhosa,
que é a Conceição Evaristo, é uma escritora de Minas Gerais, maravilhosa, tem muito vídeo dela na internet, vocês encontram muita coisa. Ela tem romances curtos, de uma leitura muito impactante, muito forte, assim, para nos colocar mesmo no lugar do outro. E ela também tem livros de contos. Para quem está começando, contos são excelentes, porque são curtinhos. Você consegue, naqueles 10 minutinhos, 15 que você separou do dia, fazer uma leitura que tem começo, meio e fim. Então, também fica de sugestão aí que os contos podem ser uma boa porta de entrada. Nossa, eu adorei você falar de vários links. Eu vou anotar depois o primeiro que você falou de São Paulo. O Bernardo porque Carvalho. eu sou uma pessoa que eu amo São Paulo, viu, gente? Eu adoro a minha cidade. Sei de todos os problemas que ela tem, mas eu adoro quando a história se baseia aqui. Tem uma série que eu gosto bastante, que é da HBO, que chama Alice. É uma série mais antiga, de 2008, mas ela se passa em São Paulo e eu amo a história da Alice. Já fica aí como recomendação, eu gosto muito dessa história. Eu vou recomendar, eu sempre penso no que o livro transmitiu pra mim, tá? Isso é muito pessoal, como a Ana falou lá no início, né? Cada literatura, a pessoa pode ler o mesmo livro, vai ter uma mesma sensação. Mas pra mim, o livro A Metamorfose do Kafka foi um livro que me transformou, porque assim, eu tenho nojo de barata, gente. No livro, ele não fala que é uma barata, mas assim, é a sinopse do livro, a pessoa acorda e virou um inseto. Então a gente não sabe qual que é o inseto e você imagina o inseto que você quer. Eu imaginei uma barata. Eu juro pra vocês, meninas, depois que eu li aquele livro, eu comecei a ver a barata diferente. É um livro assim, foi maravilhoso. muito. É um livro maravilhoso. E é Endosso a sua pequenininino sugestão. também, ele é curto. Você lê numa sentada. Nossa, eu amo esse livro. Eu gosto muito da trilogia Millennium. Gosto bastante, é um livro mais moderno. Gosto muito dos filmes suecos também, eu adoro. Eu gosto muito da personagem, né? Lisbeth Salander, assim, eu tenho uma lamentação. Gosto de personagens fortes, mas a Metamorfose. Um livro de conto que é legal, que você falou. Eu tenho 2 coleções em casa, que vira e mexe eu leio um livro ou outro. Eu não vou lembrar qual que é o segundo, mas foi organizado pelo Ítalo Calvino. É excelente. Então, tem o Contos de Horror do século XIX, o outro, se eu não me engano. Mas eu não lembro agora. O Calvino tem um que é Contos Fantásticos, eu acho. Isso, um é Contos Fantásticos, outro é Contos de Horror. Eu adoro esses livros, são chatinhos de achar, porque é mais de sebo, mas eles são excelentes. Você falou de conto, e eu não costumo ler muito conto, gente, vou ser honesta aqui. Eu não sou muito apegada, mas eu gosto de literatura fantástica, de horror, e aí eu tenho essas 2 coleções. Vira e mexe, quando eu quero ler alguma coisa mais rápida, eu sempre recomendo. E só para fechar, que eu acho importante a gente encaixar isso, você falou muito do processo seletivo, né? O leitor que é um leitor ativo, ele lê melhor a empresa, ele faz redação melhor, e a gente, como selecionadora, vê a diferença também, Ana. Eu vejo bem, quando um candidato fala que lê, você vê que a redação é melhor, você vê que a apresentação dele é melhor, e não é melhor de bom ou ruim, gente, não é julgamento aqui, mas é o conteúdo mesmo, é o repertório, é a gramática. E, gente, uma dica que é importante, porque o foca no trabalho é foca no trabalho. Não falem num processo seletivo, numa entrevista que você lê, quando você não lê. Porque a gente percebe que você está mentindo. Eu gosto de ler, então eu gosto de recomendações. Eu já troquei muito livro com muito candidato, que me deu dicas excelentes, e fui ler o livro que o candidato sugeriu. Então eu sou um tipo de selecionadora, Ana, que você gosta de ler? Qual que é o seu livro favorito? Eu vou perguntar, como eu perguntaria para uma amiga num bar, como eu pergunto para a Bruna, como eu estou perguntando aqui para você. Então, gente, se você não tem o hábito de ler e você fala que tem e depois você não consegue dar um livro favorito, é uma coisa que não encaixa, porque quando você tem o hábito de leitura, você vai ter pelo menos um livro que você gostou bastante. Então, a minha dica final para esse episódio é, gente, na entrevista, não falam que você gosta de ler quando você não lê. É melhor você falar que tem outro hobby, e tá tudo bem se você não curte ler, se o hábito ainda não te encontrou, se você ainda não encontrou a leitura. Mas eu quero ver as dicas da Bruna, que eu tô curiosa. Tem que ser sincero, né, Alê? Não tem jeito. Bom, eu gosto muito do Marcelo Rubens Paiva. Eu li o Feliz Ano Velho, mas também o mais novo dele, que é o Ainda Estou Aqui, que ele fala sobre a mãe dele, que tem Alzheimer. Eu me apaixonei por aquele livro. Eu também gostei muito do Irmão Alemão, do Chico Buarque. E os mais antigos aí, que são essa galera que já não está mais aqui com a gente. Simone de Beauvoir, eu gosto bastante, Segundo o Sexo, recomendo bastante. E eu estou tentando terminar, porque tá difícil acompanhar com a pós-graduação, o livro do Desassossego, que é do Fernando Pessoa. São vários fragmentos, eu tô tentando ler pelo menos 2, 3 fragmentos aí por dia, mas tá bem difícil conciliar. Mas tô aí criando esse hábito de leitura
leitura que a gente está tentando trazer aqui a importância. Gente, vocês são leitoras maravilhosas, porque todas as recomendações de vocês são maravilhosas. Adorei todas. Ai, validada pela professora Ana. E professora Ana, eu vou abrir aqui pro pessoal que tá ouvindo, né? A Ana deu aula pra Bruna no ensino médio, então hoje tá aqui no cast muito pela Bruna, né? Porque eu não conhecia você, conheci hoje. E eu sei do seu canal, queria que você contasse um pouquinho do seu canal no YouTube e já aproveitar para deixar suas redes sociais, onde que o pessoal te acha, porque, gente, sério, depois dá uma acompanhada, ela tem dicas excelentes lá no YouTube também. Gente, é um prazer que vocês não têm dimensão estar conversando com a minha ex-aluna agora como colega, né, gente? É incrível demais. Bom, espero que todos vocês tenham esse prazer, assim, em algum momento. Vamos lá. Como eu falei no começo, eu sou apaixonada por literatura. Então, eu sou a leitora que eu leio e eu falo para todo mundo do livro que eu estou lendo e eu quero que as pessoas leiam o livro, eu impresso o livro, eu quero que a pessoa leia e eu fico, né, assim, atormentando a vida das pessoas. Então, eu resolvi fazer um canal no YouTube justamente para que eu possa falar sobre literatura, sobre os livros que eu gosto. Então, a ideia do canal é compartilhar os meus livros, os livros que eu gosto, que eu estou lendo no momento, com as pessoas, dando dicas de leitura. Então, eu tenho algumas playlists, e aí é interessante porque o canal começou como uma proposta dos meus alunos. Então, lá em 2016, eu estava dando aula no cursinho pré-vestibular, e aí os meus alunos diziam, professora, grava as aulas e põe no YouTube, grava as aulas e põe no YouTube. E aí eu, gente, nem sabia para que servia o YouTube. Tive que aprender, é verdade. Tive que aprender primeiro, os alunos insistiram, me mostraram e tal. Fui estudar, né, como é que era esse negócio do YouTube, para depois começar o canal. E aí eu tenho uma playlist de livros voltados para o vestibular. Então, são vídeos de análise de obras, né, clássicas do vestibular. Então, esses vídeos estão cheios de spoilers, porque é um vídeo de análise, então eu vou analisando os detalhes da obra. E aí tem uma outra playlist que é a de sugestões. Então, podem ir sem medo, porque eu não conto o final. Pelo contrário, a ideia é dar um gostinho da leitura. Então, eu leio a primeira página do livro para que a pessoa que quer ler alguma coisa, mas não sabe direito o que ler, ela, ao ouvir essa primeira página, pense, eu gostei desse assunto, ou eu não gostei, já elimino, eu me interessei pela história desse escritor, ou não. Então, a ideia é dar possibilidades, né? A gente falou bastante hoje da palavra repertório, então acho que a ideia do canal é um pouco essa, é possibilitar um repertório de sugestões com embasamento teórico, porque eu venho, né, de um mestrado, de um doutorado nos estudos literários, então eu dou um embasamento crítico, um embasamento teórico, para ajudar o leitor a escolher se ele quer ler aquele livro ou se ele não quer ler aquele livro. E, de repente, eu trago muitos livros contemporâneos, livros de escritores brasileiros que estão vivos, né? Porque eu acho importante a gente valorizar também o que está sendo produzido agora. A minha pesquisa atual é em literaturas africanas de língua portuguesa. Então, eu apresento também muitos autores angolanos e moçambicanos que escrevem em língua portuguesa, livros maravilhosos, super recomendo também. Então, vocês me encontram lá no YouTube, o nome do canal é Mundos Possíveis Literatura, justamente porque eu acredito que a leitura nos leva para esses mundos possíveis, para além da nossa própria vivência. No Instagram, ana.mundospossíveis. Eu também compartilho lá as minhas leituras, as minhas atividades acadêmicas. Então, para quem tem interesse em leitura, tem sempre muita dica lá. Eu já até comprei um livro do Mia Couto. Ai, eu amo Mia Couto. Sugestão. Eu vi um vídeo e eu comprei o livro para ler. Ai, que orgulho. Eu também tenho um dele, mas eu até hoje não li. É um livro de contos. Sabe quando você compra assim no susto? Tem um conto dele perdido lá do Mia Couto, mas eu tenho que parar pra ler. Ainda não li. Bonito. Esse livro. Quando você... Uma coisa que você começa a fazer quando você começa a ler é ficar comprando várias coisas. Depois você vai vendo que você não tem tempo para ler tudo. Por isso que eu sou super a favor do Kindle, viu, gente? Desculpa, fala, que eu tô te cortando. Imagina, até esqueci. Não, mas o Kindle eu também já me adaptei muito bem. Eu gosto do leitor eletrônico, já me adaptei bastante bem, é muito confortável. É fácil, porque a gente não precisa carregar aquelas coisas pesadas, né, pra rua, para ler. É o hábito da leitura. Sabe aquela leitura enquanto está esperando o ônibus, aquela leitura no trem, aquela leitura antes de começar uma aula ou depois que terminou uma reunião, enquanto o Uber não chega? O Kindle funciona muito para mim nesses momentos, de que, tenho 10 minutinhos, já vou aproveitar aqui e vou, né, ler um pouquinho. Mas a minha fila de leituras é infinita, Leia. Assim, eu também, eu compro livros para o futuro. Eu vou viver 200 anos, vai dar tempo de eu ler tudo, entendeu? Vai dar.
Bru, quer deixar suas redes sociais primeiro e eu falo as minhas depois? Quero sim. Bom, vocês me encontram no Instagram como @bruna.garcia com 2 As, ou então no LinkedIn, que é Bruna Santana Garcia. Fiquem à vontade para mandar perguntas, sugestões, estamos abertos. Eu também tô lá no Instagram, é @alefalsarella, no LinkedIn é Alessandra Falsarella, e vocês encontram o Foca no @Foca no Trabalho, ou lá no nosso site, focanotrabalho.com. Se você acha que esse episódio pode ajudar outras pessoas a encontrarem um trabalho que elas gostam, compartilha. Podcast tem muita gente que ainda não conhece, então sempre indica para alguém da sua rede, compartilhe conteúdo, que isso faz toda a diferença. Quero aproveitar para agradecer a professora Ana, foi um episódio incrível, me deu vários insights aqui e já anotei a sugestão de todo mundo. Então até o próximo episódio. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau!